Irmãos, e se sair e for para outra igreja, está tudo bem. Continua sendo meu irmão em Cristo, nosso irmão em Cristo, e a gente está feliz. E eu continuo disponível. Mas eu queria que a gente pensasse a vida. E eu, como um pastor, eu preciso preparar você para o mundo espiritual. Às vezes, a gente está bem preparado para lá, vida lá de fora. E o título da mensagem é: preparados para o mundo ou preparados para Deus? Há grandes desafios. Queridos, eu não quero aqui fazer juízo, eu não preciso mandar uma indireta, até porque não é sobre a pessoa que me procurou. Eu não estou aqui para poder expor para você problema de ninguém, de coisa de gabinete, até porque eu nem conversei. Mas eu quero pensar a vida, pensar o movimento da igreja. Nem todos entenderam ainda, porque nem tudo faz sentido, nem tudo encaixou. E se você me escuta no domingo e não me escutou na quinta, você não entendeu a mensagem. O Espírito Santo está transitando, o Espírito Santo está operando sobre a igreja. Irmãos, eu fiquei impactado. Eu convidei toda a igreja a ir comigo lá no pastor Denis, numa reunião de pastores e líderes. Convidei todos, mandei na linha de transmissão de todo mundo. Muitos foram. Irmãos, eu fiquei impressionado de ver aquilo que eu preguei aqui recente. Foi aquilo que o Espírito Santo de Deus falou pela boca do pastor Ricardo. A Jaci brincou comigo: não é possível, deve ser uma seita de pastor. Foi combinado esse discurso, não é possível. Na brincadeira e todo respeito a Jaci. Falou: Jaci, até eu estou assustado. Como que o Espírito Santo está trazendo com muita clareza as coisas, irmãos. Com muita clareza. Diante disso, eu quero que você entenda a sua vida espiritual. Se você não entender o contexto, você não vai conseguir se encaixar. Não é na igreja, numa vida espiritual. E eu não quero que você fique perdido. Eu quero que você esteja habilitado para viver a sua vida espiritual. Então, nesse contexto, eu me perguntando, eu fiquei triste. Domingo eu cheguei aqui com vontade de pegar porrete e bater em todo mundo. E eu falei isso aqui. E aí Deus trouxe uma outra palavra. Nada a ver com nada do que o Alisson queria pregar. Graças a Deus. Não bati em ninguém, irmãos, mas apanhei muito. Eu apanhei. Irmãos, as coisas primeiro é sobre mim. Se alguém quer sair, onde que a coisa não está clara? Entende? É o meu amor e o meu respeito. E aí, eu estava refletindo aquilo que o Espírito Santo vem conduzindo. E me debrucei nesse texto em alguns movimentos. Procurem viver em paz. Você tem que viver em paz na sua casa. Senão você não consegue estar aqui. Você tem que viver em paz aqui, senão você não consegue viver em paz na sua casa. Queridos, perante a palavra de Deus, nós temos duas instituições divinas. Quais são? Quais são? Família e igreja. Duas instituições divinas. É preciso viver em paz com todos. A Thaís ministrou aqui, santificação. Busquem a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Queridos, nós precisamos buscar a santificação. Eu vou voltar no assunto que eu construí as ideias.
Eu preciso viver paz. É num caminho de paz. Tem uma mensagem minha no canal sobre paz, depois você olha lá. As coisas acontecem quando eu encontro paz. Não é que os problemas acabaram. As coisas fazem sentido, você constrói as suas ideias melhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da igreja. Cuidem é plural. Cuidem é plural. Não é o Alisson deve cuidar. E eu queria compartilhar com você. Nós temos várias pessoas que não estão aqui hoje porque estão gripadas, estão enfermas, alguma coisa. Mas será que alguém não veio porque não aguenta olhar para a sua cara? Será que você é pedra de tropeço na vida de alguém, ou até mesmo eu? Será que a gente é o fator que atrapalha Deus agir? Palavra dura, irmãos. Irmãos, eu preciso pensar o lugar que eu estou. Se eu não souber aonde eu estou, não tem jeito do GPS me levar para onde eu quero ir. Quando você coloca lá no GPS, eu quero ir na Rua Paraná, bairro Nossa Senhora das Graças. O GPS primeiro ele localiza onde você está, para depois criar a sua rota. Então, se você não souber onde você está, não tem como chegar lá. Então você precisa entender quem é você. Como está a sua vida diante de Deus. E eu não estou falando de ser bom, de ter carinha bonita. Queridos, eu quero preparar vocês para entrar no reino dos céus. É preciso cuidar para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Irmãos, preste atenção. Se você não entende o que Deus está fazendo com a igreja, você só pode ficar calado. Não tem jeito de você opinar. Queridos, a minha opinião não serve para aquilo que Deus quer fazer. Não serve. Há muito tempo atrás, deve ter já quase um ano, eu falei que eu desisti do meu ministério. Quem lembra? Eu falei, eu desisti do meu ministério. Porque o tempo que eu estava querendo fazer o meu ministério estava pesado. Porque o ministério não é meu, é de Deus. O evangelho não é meu, é de Jesus. Então eu só sou o facilitador e não o atrapalhador do processo. E eu não estou aqui para atrapalhar. Eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. Para falar e fazer aquilo que precisa fazer. Irmãos, eu fiquei profundamente triste de cancelar a escola bíblica. E eu procurei um versículo na Bíblia que manda eu ter uma escola bíblica aqui na igreja. Não encontrei nenhum. Não encontrei. E aí eu comecei a me perguntar, será que não é hora dos pais tomarem vergonha na cara e ensinar a Bíblia para os seus filhos? Já que não trazem os filhos para o ministério infantil? Entendeu, irmãos? Preciso ser mais claro ou você não entendeu? Enquanto a igreja tem o papel para te atender e te ajudar, é fácil para você. Escola bíblica é uma ajuda que a igreja dá às famílias. E eu fiquei triste porque a igreja negligencia. E eu fiquei perguntando, o que acontece? E eu fiquei me perguntando, será que a igreja tem obrigação de vir à escola bíblica? Ah, mas a obrigação de ensinar seu filho você tem. Ensine a criança no caminho, para que quando ela for grande, ela não se desvie dele.
Então, queridos, pensando a vida, pensando a caminhada, o mover espiritual que o Senhor está fazendo na igreja, eu vou cair lá na igreja de Apocalipse. Hoje, preparei aqui um café, nós tomamos um café, e eu quero ver se eu faço pelo menos um café por mês. Sentamos aqui, comemos, depois preparamos a palavra, e falamos e conversamos sobre o reino, e parte dessa mensagem foi o que quem veio de manhã comeu, e foi um número muito bom, fez muito sentido. Tá, abre a apresentação para nós aí, Giovanni. Eu quero tirar você daqui de dentro e levar você lá para a realidade lá de fora. Porque segunda-feira você vai estar lá igual eu. Ser crente aqui dentro é fácil, irmãos. Aqui é beijinho, abraço e paz do Senhor. Lá fora a gente é enganado, lá fora o pecado vem e lá a gente é confrontado. Então vamos lá. Nós estamos vivendo como igreja, muitos escândalos. Quem aqui sabe de algum escândalo de igreja? Muitas pessoas. Mateus 18:6 vai dizer: mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Em outra palavra, amarra uma pedra no seio e se joga no mar e morre. Ou íngua, ou porcaria, que você não pode viver. Mas eu não queria que a gente pensasse só numa criança ali. Porque aqui nós temos pessoas que estão num outro nível de crescimento. Aqui nós temos pessoas que há poucos domingos receberam Jesus. Aqui nós temos pessoas que estão caminhando com Jesus, que estão apaixonados com Jesus. Mas nós temos pessoas aqui que estão frustradas com Jesus, que ainda não conseguiu entender o que Jesus fez e quer fazer, que ainda não tem toda a revelação e relacionamento. Então eu preciso tomar cuidado para a gente habitar no mesmo lugar, que tenha pessoas diferentes, mas para construir a mesma coisa de um reino. A proposta não é perder ninguém, é entender. A gente não pode ser pedra de tropeço. A gente está aqui para aprender, para crescer, para caminhar. Próxima. Dá para ler ou vocês querem que apague a luz aqui da frente? Eu não quero ler aquilo. Quem não sabia, fica sabendo. Acho que dá até para diminuir agora, Giovanni. Ah, ficou bom, deixa assim, pode. Eu não vou ler, tá, irmãos? Não vou ler. Deixa o Giovanni ali passar uma por uma. Eu queria que você olhasse as datas, 2 semanas atrás, 1 mês atrás. Você vai ver que tem coisa na Bélgica, tem aqui em Minas Gerais, BH. Igreja evangélica, não evangélica. Notícias atuais da mídia. Próxima lâmina. Final de 2023, fevereiro de 24, abril de 24. Europa, né? Portugal, Estados Unidos. Suíça. Netflix lança um filme ali, né, ó, retratando coisas, né?
Não quero ler. Brasil bate recorde. Uau, nós somos fera demais. Não são, irmãos? Próxima lâmina. Nós temos agora um novo modelo de família, né? Duas instituições divinas, igreja e família. Está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo ótimo. Vocês entenderam a imagem, né? Se eu falar, a transmissão cai. Ainda sou processado. Isso está na rede social, mas só você procurar lá. Não criei nada. Pode ir para a próxima. Deixa eu ler o versículo. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Será que a bênção que Deus estava dando para a família de Abraão, que perpetuaria todas as famílias, inclui aqueles modelos ali? Claro que não. Claro que não. Próximo. Desigrejados. Eu achei legal que as informações estão ficando mais velhas. 2017. Mas eu só joguei no Google, tá? Eu tirei algumas coisas que recortei para não repetir o mesmo caso. A igreja Bola de Neve está bombando, bombando. Tem um ali que é bem interessante. Joga do outro lado lá, Giovanni, fazendo favor. Essa de baixo ali, ó. Crescimento dos templos evangélicos. Aparente contradição. Pode acender a luz aí, acabou. Queridos, a gente precisa ser transparente. Família não vai bem. A igreja, instituição, não vai bem. A igreja de Cristo está voando, está ótima, saudável, com unção, de vestes brancas, esperando o noivo, cheia de óleo. A glória do Senhor está em toda a terra. Agora é eu que preciso entender onde eu estou. Se eu olho para aquilo que eles querem me mostrar, e eu não me posicionar, e eu não entender, eu vou ter um problema com qualquer igreja, e eu vou continuar com problema na minha casa. E a gente precisa pensar a nossa vida. Irmãos, quando quando Deus começa a agir na vida do povo, Deus estabeleceu primeiro uma estrutura física ou uma que se movimentava? Foi construído ali o quê? Tabernáculo. Eu não sei se você sabe, mas na construção do tabernáculo, às vezes acabava de montar o tabernáculo, ficava ali um dia, no outro dia desmanchava tudo, porque a nuvem andou. A nuvem andou, irmãos. Desmancha tudo e vamos embora. Vamos embora, a nuvem andou. Se você quer ficar no modelo antigo, fica lá, mas a presença de Deus está indo. A nuvem andou. Tem que se mover, irmãos. Tem que se mover. Não dá para permanecer no mesmo lugar. O evangelho não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vocês, uma grande maioria não veio no culto de domingo, de quinta, perdão. Trouxe uma palavra aqui. A coisa mais perigosa é quando o Senhor nos entrega a nós mesmos. A gente vive a nossa vida e acha que tudo está dando certo. Cuidado. Irmãos, você viu e não foi eu que te mostrei. Há uma expansão do reino acontecendo. Tem igreja sendo construída. Pastor Ricardo está construindo uma igreja de 6.000 membros. 6.000 membros. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu não me espelho em outras pessoas.
O que Deus tem para o pastor Alisson, Deus tem para o pastor Alisson. O ministério que ele tem para o Giovanni, para a Miriam, são coisas diferentes. Irmãos, eu sou muito tranquilo com isso. Eu não troco de carro porque os outros trocam de carro. Eu não faço coisa porque os outros fazem de coisa. Tem um monte de pastor colocando aqui painel de LED. Eu prefiro investir num som. Eu acho que você merece uma qualidade e não ruído. Então a gente precisa fazer o que nós precisamos. Então, você sabe, a igreja Lagoinha está construindo um templo lá. Não sei se é para 3.000 vidas, não sei. Está lá. A 8ª presbiteriana está saindo daqui. Está indo lá perto do posto Liberdade. Eu não vou saber, perto do negócio da Copasa, uma ruazinha ali que tem uma quadra ali, ó. Quase aqui ali no quarteirão da igreja católica ali da São Francisco de Assis. Irmãos, deixa eu te falar para você, a igreja está crescendo, Moriá está crescendo. Eu preciso que você entenda que tem algo acontecendo, tem algo sendo monitorado, tem alguém querendo dizer para você que a igreja já era, e não é verdade. As coisas estão andando, e não dá para ficar parado. Tem coisas que é para fazer, e tem coisas que não é para fazer. Queridos, eu preciso que você entenda o que cabe para nós, o que Deus tem para nós. E é sobre estar junto, e é sobre construir junto. Então a gente tem um movimento de desigrejado que até ainda cresce, mas a gente tem uma igreja que está crescendo. Irmãos, preste atenção, sempre vai haver joio e trigo junto, irmãos, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito maior. Irmãos, a gente precisa pensar aquilo que está acontecendo. Tem uma transição acontecendo. É tão legal quando eu posso falar assim: eu não vou na igreja não, todo pastor, todo padre é safado, pedófilo, vagabundo. Isso é cômodo. Isso cola aqui, mas no céu não. Aqui está tudo bem, mas no céu não cola. Aqui na igreja, irmãos, a gente pode ter todo tipo de pessoas e família, mas no céu não. No céu não. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Eu aprofundei mais, até por causa do meu horário, eu aprofundei mais sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu falei da igreja de Éfeso, que perdeu o amor. Antes de eu entrar no comentário das 7 igrejas, a maioria, uma grande maioria pelo menos, de teólogos, entendem que as 7 igrejas desenham um movimento da igreja, uma transição de fatos e acontecimentos na igreja. Você pode entender, exemplo, Moriá tem 10 anos, ela começa uma igreja avivada, mas perde o primeiro amor. Depois ela vive uma outra transição. Então uma mesma igreja, parte do corpo, ela pode transitar. E ela está vivendo algo naquele contexto. Um pastor na direção do Espírito Santo pode exortar, direcionar uma igreja, trabalhando as 7 igrejas para o rebanho. Está tudo certo, o Espírito Santo direcionou, ele vai falar. E não é sobre isso que eu estou aqui falando. Eu estou dizendo para você agora que a igreja universal, que não tem bandeira, a que
que é de vestes brancas, que não tem nada a ver com a universal do reino de Deus, não é isso que eu estou falando. Igreja universal é independente de ser batista, independente de ser católico, independente de ser presbiteriana, aquelas pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aquelas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, que têm a sua vida pautada, a essas pessoas, a igreja que vai ser buscada pelo Senhor, resgatada, ela transita. Certa vez ela era a igreja de Éfeso, e essa igreja, ela perdeu o primeiro amor. E aí depois, a igreja de Esmirna entrou numa crise de identidade. Não sabia que era rica e se achava pobre. Está no texto, depois você lê lá. E depois a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, começou a viver crise no lar. O próprio trono de Satanás estavam dentro de casa. Está vendo que desde que o tempo é tempo, o mundo espiritual é governado entre igreja e casa? Você precisa cuidar da sua casa e você precisa entender o reino. A quarta igreja, a igreja de Tiatira, poderosa, cheia de coisas, mas tolerava Jezabel e manipulação dentro dela. Ou seja, não tem nada de novo naquilo ali. Lá na Bíblia, já tínhamos escândalos. Para nós, isso é um escândalo. Perder o amor é escândalo. A igreja de Filadélfia, a igreja de Sardes, a quinta igreja, achava que estava viva, mas estava morta. Mas tinha remanescentes lá. Ainda tinha pessoas lá que não estavam mortas. A sexta igreja, a igreja de Filadélfia, Deus pôs uma porta aberta para ela. E ela teve muita liberdade de trabalhar a pregação do Evangelho. Muitos caminhos, muitas coisas aconteceram. Houve grande mover de Deus, eu não vou contextualizar isso aqui. Veio grande mover espiritual. Aí ela aprendeu a fazer culto. Ela aprendeu a bater na rocha e sair água. E aí Deus fala para ela: Moisés, vai lá e fala com a rocha. Não, Senhor, está tudo certo, eu vou lá, dou 2 batidinhas e sai água, não preocupa, deixa que eu resolvo. E Deus está mandando falar com a rocha. A igreja de Filadélfia, a Bíblia fala que ninguém poderia fechar aquela porta para a igreja, mas a igreja fechou aquela porta. A igreja de Filadélfia fechou a porta. A sexta igreja. E aí nós entramos na última igreja. E agora eu queria que você pensasse a última igreja. Eu creio que a última igreja, a igreja de Laodiceia, é a igreja dos nossos dias, do tempo que se chama hoje, do ano de 2024. Eu creio. Vão ler. Abra aí Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel
e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Verso 16. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Ei, não dá para ser frio. Não dá para viver uma vida espiritual de vez em quando. Você pode até não vir na igreja. Você pode vir à igreja até um domingo ou outro. Mas você vai ter que comer de segunda a segunda a palavra de Deus. Você tem que relacionar com o Senhor diariamente. Diariamente. Não é sobre estrutura. Eu falei aqui, acho que foi domingo passado, desse movimento que está acontecendo e dessa mudança. E eu preciso despertar você para a vida cristã. Não dá mais para brincar de igreja. Não é sobre vir à igreja. Não é sobre gostar de vir à igreja. Não é sobre saber o que faz. Irmãos, a igreja de Filadélfia, ela aprendeu 3, 4 musiquinhas, faz uma pregaçãozinha, tira o dízimo, ora, está tudo bem. Até domingo que vem. Isso a gente sabe fazer. Tranca a porta. Se Jesus vier no culto, atrapalha. Jesus não está no Cronos. Jesus vive no Kairos. Vai que o culto demora mais meia hora porque Jesus quis mudar a programação. Parece que Jesus não tem simancol. Ele não entende que eu tenho que trabalhar no outro dia. E a gente quer se mover do nosso jeito. Eu já sei como funciona o culto. E é por isso que muitas das vezes a gente entra e sai, achando que a gente tinha que gostar da palavra, achando que a gente tinha que gostar do louvor. E na realidade a gente tem que gostar quando a gente apanha mesmo, quando a gente é confrontado mesmo. E a gente fala assim: eu preciso mudar de vida. Não está legal, não está bom. Queridos, não é sobre fazer um juízo. Família, muita gente dentro de igreja, família está um caos. Mas tem muita gente que não quer mudar não, irmãos. Já gostou de viver assim. Tem medo. Vai que Deus resolva mudar tudo do jeito dele. Vai que Deus conquista o coração da minha esposa e ela fica bonitinha, igual eu imagino, e eu vou ter que fazer tudo que ela quer. Deixa do jeito que está, pelo menos eu brinco com ela, eu xingo ela toda e está tudo bem. Quantas famílias que não sabem o que é orar junto, não tem um projeto de Deus junto, um para lá e um para cá e azar. Tem um ditado que fala: é um para si e Deus para todos, quem quiser que se vire. Não achei nada pronto, tive que pagar o meu preço, deixa comer lá. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. Queridos, prestem muita atenção. Nós cantamos uma música aqui de abrir a porta. Quase que eu dei um grito aqui: fala, Deus.
há um caminho para adoração. Há uma porta que tem que se abrir. E abrir para o mundo espiritual. Que eu possa ver. Quem me ajuda aí? Há uma semente que tem que brotar. E te adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Glórias ao Senhor. Santo, santo é o Senhor, irmãos. A palavra do Senhor fala: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, eu creio. Você não é obrigado a crer comigo. Pastor, eu já ouvi uma palavra assim de Laodiceia e para mim é outra coisa. Está tudo bem, irmãos. Está tudo bem. Eu creio nos dias que a igreja vive hoje. Vamos continuar lendo. Verso 17. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Uma igreja perdida. Verso 18. Ei, igreja, ô igreja, aconselho. Verso 18. Mudou não? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Irmãos, quantas igrejas estão vivendo um mar de dinheiro e comprar ouro de Deus não querem comprar? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. O que tem de gente infiel nessa casa de dizimista e ofertante é um negócio surreal. Irmãos, deixa eu te falar para você. Eu não estou te pedindo seu dinheiro. Eu não preciso do seu dinheiro. E eu não preparei essa mensagem toda para falar de dinheiro. Pergunta para o João. O João me acompanhou muito. Zé Maria sabe muito. Irmãos, o som aqui da igreja custou 40 mil. Eu tinha 29. Custou 40 mil. Está pago, irmãos. Porque mesmo nós sendo infiel, o Senhor é fiel, diz a palavra. Irmãos, preste atenção. Nosso Deus, Ele requer de nós santidade. E Ele quer fazer, e Ele pode fazer infinitamente mais. Depende de nós. Depende do tanto que você vai conhecer dEle e beber dEle. Irmãos, quando eu conheci a minha esposa, relacionamento era complicado. À medida que a gente começou a relacionar, as coisas vão fazendo sentido. E faz sentido. E faz sentido. Relaciona com Deus que vai fazer sentido. Irmãos, nós vamos buscar o ouro é no Senhor. Aconselho-te que de mim, o Senhor, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Não é você trabalhando. Não é você morrendo de trabalhar. Pastor, eu não fui na igreja porque eu estava trabalhando. Então preste atenção.
Quer dizer, desculpa, eu trabalho muito, mas eu estou aqui. Cuidado com a sua prioridade. Compre de mim. A igreja de Laodiceia está perdida, morrendo ao invés de ser igreja. Esquece que é Deus que supre. Para que te enriqueças e roupas brancas. Compre roupas brancas para que te vistas e não apareça a tua vergonha da tua nudez. Ei, coloque vestes brancas, porque está feio demais o que está falando de vocês lá fora. Está bombando no Google lá, igreja, pedofilia, adultério, esposa pôr na rede social que o pastor é um traste. Teve um lá que o pastor prendeu a filha, anos a filha presa dentro de casa. Que coisa absurda. Jesus tem que vomitar a gente mesmo, esse povo morno. Tem que vomitar, irmãos. E a gente tolera Jezabel no nosso meio. Irmãos, sem santidade ninguém verá a Deus. Vocês desculpam que eu devia ter aconselhado vocês a ir embora, para vocês não ouvirem essa palavra, porque aí você ia ficar indesculpável, talvez muita coisa você não sabia, só que agora não tem jeito mais não. Agora você sabe a verdade. Agora conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Essa igreja de Laodiceia, que é a última igreja, está feia demais, irmãos. Está feia demais. Tem tempo para tanta coisa e não tem tempo para Deus. O pior é que ela não enxerga. Ela não enxerga. E nem todo mundo aqui vai entender essa mensagem porque não enxerga. Olha o que diz o texto. E que unja os teus olhos com um colírio para que você veja. A minha vai falar de comprar o colírio também no Senhor, para que você veja. Se você não for no Senhor comprar ouro, você nunca vai ser rico. Se você não for no Senhor ter vestes brancas, você nunca vai ter vestes brancas. Porque a juízo não é pessoal, não é próprio. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. Não é a minha justiça que me santifica, é a justiça de Deus. E se eu não passar colírio nos nossos olhos, você não vai enxergar o que eu estou falando aqui essa noite. E eu quero muito que você saia daqui com raiva de mim hoje. Mas com muita raiva de mim. Pastor Ars me arrebentou hoje, mas me arrebentou. Mas que você fala assim, ele falou tudo verdade, está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Está tudo lá. A fim de que você possa ver algo comum em todas as igrejas. Todas as 7 igrejas tinham algo comum. Alguém quer arriscar aí? Quem arrisca? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Na última ele falou, já que vocês não têm ouvido, não estão entendendo, então limpa esses olhos de vocês, senão vocês não vão ver. Ei! Quem tem ouvido, ouça. Passa colírio para você enxergar. A nuvem andou. O evangelho é o mesmo. A nuvem andou. Pastor, o senhor é doido de falar que a igreja fechou a porta? Não, olha aí, verso 20. A igreja de Filadélfia fechou a porta. Verso 20. Eis que estou à porta. A gente prega isso para o não crente. Eis que estou à porta e bato. E se você, igreja, ouvir a minha voz, tem que ouvir. Ouvir a minha voz e abrir a porta. Eis que eu coloco uma porta que ninguém fecha. Ninguém vai fechar essa porta, a não ser a igreja. Irmãos, muitos casamentos é o marido ou a esposa que fecha a porta. Não é os problemas lá de fora,
não é crise financeira. Fecharam, não buscaram a Deus, não tiveram comunhão, não cresceram e também não querem melhorar. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele vai cear comigo. Irmãos, a gente precisa pensar o que estamos ouvindo, o que estamos vendo. A igreja de Laodiceia não era fria e nem quente. Vai ser vomitada. É uma igreja que se acha rica, contrária da outra, que era rica e não era, e não se sentia rica. A riqueza nossa não está no que nós temos, não está em ter um som melhor. A riqueza nossa é o corpo que nós formamos. Se você estava aqui domingo, eu vou te lembrar. Eu creio num movimento de uma conexão de tempos, onde uma geração jovem que é forte vai ser habilitada pela mais velha, pela experiência. E dei um exemplo aqui da biblioteca, vocês lembram? Que se o mais velho souber ganhar os mais novos, e os mais novos souberem fluir no Espírito Santo, a gente pode fazer coisas novas, coisas maiores, alcançar vidas, salvar pessoas. Eu creio nesse tempo, irmãos. Deveria ser um momento que você fala assim, amém, aleluia. Parece que você não entendeu. Eu creio num tempo que a igreja precisa se humilhar, comprar ouro do Senhor, comprar vestes brancas, tampar sua vergonha. Chega de desculpa. Chega de desculpa. Use colírio. Ser zeloso e arrepender-se. Ser zeloso e arrepender-se. Eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora. Irmãos, é você que convida Ele para dentro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele vai tocar em tudo. Jesus não quer parte da sua vida. Jesus não quer acessar só a sua sala de estar e a sua cozinha. Ele quer acessar o seu leito. Ele quer acessar a sua casa. Ele quer ter liberdade de mexer na sua estrutura. E ninguém toca na nossa intimidade como o Senhor toca. Ninguém tem o carinho que Ele tem, irmãos. Permita-se. Permita. Relacione com o Senhor, queridos. Queridos, a igreja, de modo geral, ela vive uma transição. Lá fora, não mais igreja, tem os esgrejados. Aquelas pessoas que não mais vão à igreja. Estão feridas da igreja. Não querem mais igreja e nem nada de Deus. Talvez você chame de desviado. Irmão, sabe quem é desviado? Desviado é quem está aqui dentro e não cumpre o seu propósito. Lá fora ele é verdadeiro. Mas a gente é mentiroso quando a gente está aqui dentro e não cumpre o nosso propósito.
Isso é um desigrejado. Está aqui dentro, mas não está. Está aqui dentro, mas não está entendendo nada. Nós temos pessoas dentro da igreja, e eu não estou referindo aqui dentro, que tem uma síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Eu estou aqui. Se me faz sentido, eu participo. Se não me faz sentido, eu saboto. Tem medo de crescer. Tem medo de mudança. Tem medo do Espírito Santo pegar de cheio e fazer o que Ele quer fazer. Irmãos, por misericórdia, não é sobre você que está sentado no fundo, não. Embora a psicanálise fala que quem senta no fundo quer menos intimidade, isso é da psicanálise. Mas o impostor, ou aquele que tem a síndrome do impostor, é aquela pessoa que só quer relacionamento raso. Irmãos, eu já falei aqui, eu vou falar meio em código para você entender. Quando eu vou entrar no meu quarto, e que a porta está fechada, e a minha esposa fala, só um minuto que eu estou trocando de roupa, algo não está certo. Algo não está certo. É o meu quarto, é o nosso quarto. Qual o problema? O que eu não possa ver? Algo estranho. Quando a gente não tem liberdade de ser e estar, algo não está certo, irmãos. Algo não está certo. Irmãos, muito mais coisa diz de nós do que a gente pensa. Muito mais. E se alguém que estuda a mente humana consegue fazer muitas leituras, você imagina o Senhor que habita dentro de nós. Está entendendo, irmãos? Irmãos, o agir de Deus, ele começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é sobre aquilo que você recebe aqui que entra dentro de você. É algo dentro de você que você permite o Senhor tocar. Que tipo de pessoa que você é? Você é aquele que atrapalha ou você é aquele que faz fluir? Irmãos, pelo amor de Deus, não seja réu, confesso, não vou ficar com vergonha. Eu comprei um pacote de bombom. Fizemos a gincana dos jovens. Alguns dos jovens não vieram, que participou na gincana do bombom. E eu precisava entregar bombom para essas pessoas. Eu deixei um pacote de bombom aqui, ó. Tinha uma sacola aqui. Deve ter sobrado uns 15 bombom. Sumiu. Sumiu, irmãos. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Irmão, você quer entrar no reino do céu? De que forma? Do seu jeito? De que forma? Do seu jeito? Irmãos, eu te dou 50 bombom. É só pedir, irmãos. Irmão, se eu
sei dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirás o Senhor que está no céu. Irmãos, preste atenção. Eu chamei para uma mesa hoje de manhã. Ninguém é obrigado a vir. Mas o que você espera disso? Irmão, você pode esperar comunhão, eternidade, propósito, sentido, salvação, profundidade. Irmãos, eu maquino 24 horas por dia como alcançar o seu coração e o coração dos nossos filhos. Talvez você não acredite. Irmãos, eu penso mais do que eu oro. E tenho tentado fazer dos meus pensamentos orações. Irmão, nós precisamos pensar muito mais daquilo que requer para esses dias. Muito mais. Lembra que eu falei que tem pessoas aqui que não têm toda a profundidade do conhecimento de Deus? Você vai sair daqui hoje. Você precisa de um posicionamento. E eu estou à sua disposição para conversar com você, para estar com você, para amar você, para direcionar você, para cuidar de você. E há pessoas aqui com esse coração. Mas eu quero liberar uma palavra neste lugar de pessoas com esse mesmo coração e propósitos de comunhão. Irmãos, eu liberei uma palavra aqui que o Senhor está me incomodando de 3 células, que a gente precisa de 3 células. Me deram de ombro. Não é comigo que falou. Irmãos, não é sobre mim. Obed-Edom não imaginava que a arca da aliança ia entrar na casa dele. E ela entrou lá. E eles foram abençoados. Foram abençoados. Irmãos, preste atenção. Deus vai começar a trabalhar com pessoas que você não acredita. E aqueles que têm capacidade de fazer que não estão fazendo vão ficar para trás. Cuidado. Entenda o movimento. Não é sobre atividade, é sobre reino. Não é sobre número, é sobre transformação e santidade. Nós vamos começar uma célula. Ufa! Nós vamos começar uma célula. Ainda há remanescentes, sempre haverão remanescentes. Deus tem um mover acontecendo neste lugar, irmãos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Curve a sua cabeça. Há uma porta que precisa abrir. Há algo que precisa mudar e é dentro de você. As minhas justiças são como trapo de imundície. Não é sobre o que eu quero fazer. Ah, irmãos, eu já aprendi a fazer culto. Eu já aprendi a fazer culto, mas eu não quero fazer aquilo que eu acho que devo fazer. O meu medo hoje é de fazer o que eu sei fazer, irmãos. Eu quero fazer o que Ele quer que eu faça. Eu quero entregar o que Ele quer que eu entregue. Eu quero servi-lo da forma que Ele quer que eu sirva. Não é mais um tempo de fazer o que nós queremos. Não é mais um tempo de se mover naquilo que eu penso, mas se mover no Espírito. Irmãos, eu tenho sido intencional aqui toda vez. E eu tenho falado quase das mesmas coisas. Quase as mesmas coisas, mudando o jeito de falar.
Tem pessoas aqui dentro perdidas e você é cúmplice disso comigo. Você não está funcionando como eu não estou funcionando. Tem pessoas aqui dentro precisando ser acessadas, serem acolhidas e serem amadas. E você não entendeu. Nós precisamos alcançar todos. Nós precisamos nos habilitar. Nós precisamos abrir essa porta. Não é a porta da igreja, mas a porta da igreja está aberta. Não é sobre essa porta. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Senhor, nós queremos nos mover no mais profundo do Senhor. Senhor, toca no nosso ser, Senhor. Opera, Senhor, no nosso ser. Senhor, tenha liberdade de agir no nosso ser. Transforma o nosso ser, Senhor. Oh, Senhor, traz um alinhamento sobre este lugar. Não é aquilo que eu penso, Senhor, porque como é cômodo ficar no mesmo lugar. Como é cômodo pensar as mesmas coisas. Oh, Senhor, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Oh, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade, Senhor. Oh, Senhor, talvez eu toquei em muitas rochas aqui hoje, Senhor, mas é o Senhor que vai fazer fluir a água. Oh, Espírito Santo, faz fluir essa água em cada coração, Senhor. Oh, Espírito Santo, venha fluir sobre este lugar. Oh, Espírito Santo, derrama aqui o teu querer e o teu realizar, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor é aquele que faz a ferida, mas é aquele que cura. O Senhor é aquele que toca, mas é aquele que restaura. Oh, Senhor, opera, Senhor, o teu querer, Senhor, opera, Senhor, o teu realizar, Senhor. Oh, Senhor, traga aqui, Senhor, Deus, uma direção do teu Espírito Santo. Pai, seja o Senhor aqui a fluir, Senhor. Seja aqui o Senhor, ó Deus, a trazer, ó Deus, uma restauração. Pai, nós queremos sair daqui, ó Deus, impactados, ó Deus, pelo teu Espírito Santo. Pai, nós dependemos do teu Espírito Santo. Pai, nós precisamos do teu Espírito Santo, não é sobre uma religião. Pai, amanhã eu preciso desse mesmo Espírito para me restaurar, Senhor, para me fazer mover, Senhor, para entender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Oh, Senhor, opera aqui sobre nós, Senhor. Opera aqui sobre nós. Pai, tantas pessoas lá fora feridas e machucadas, pessoas esgrejadas, pessoas desigrejadas, pessoas abandonadas, Senhor. Pai, move o seu povo, Pai, desperta o teu povo. Oh, Senhor, que não haja desigrejados no nosso meio, aquelas pessoas que não cumprem o seu propósito, Senhor. Pai, seja o Senhor aqui a fazer, seja o Senhor aqui a direcionar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.